Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre Fiagro, Fundo de Investimento do Agronegócio. A gente sabe que o agronegócio aqui no Brasil é bastante forte e promissor e surgiu recentemente uma nova modalidade de investimento no mercado financeiro atrelada a esse segmento. E a pergunta que fica é o seguinte: será que vale a pena investir no mercado agro por intermédio desses fundos de investimento? No vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas reflexões com você para que a gente possa ver se a gente consegue concluir se faz sentido ou não ter exposição no mercado agro, utilizando como veículo de investimento fundos de investimento, seja fundo imobiliário ou fundos tradicionais. Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de entrar nessa questão dos fundos imobiliários do agronegócio, é legal entender como é que funciona esse mercado de forma global, né? Então a gente consegue ver que o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de produtos do agronegócio, perdendo somente para os Estados Unidos e para a China. Então a gente consegue ver que o Brasil é uma potência nesse segmento e também além de ser um grande produtor, é um grande exportador. A gente vai ver isso mais adiante. Os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil hoje é o café, a cana-de-açúcar, laranja, fumo, soja, milho e cacau. Sendo que o Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo inteiro. Aqui a gente consegue ver quais são os principais produtores mundiais de cada um desses produtos, né? Então a gente consegue confirmar aqui que o Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar. E só para a gente ter uma ideia da potência do Brasil nesse mercado de agronegócio, hoje o Brasil é o maior exportador mundial de café, carne bovina, né? Que aí já entra para pecuária, etanol e soja. Então o Brasil realmente tem um papel relevante no mundo do agronegócio. E para fechar esse raciocínio, a gente consegue observar que o agronegócio representou 27,4% do PIB brasileiro somente em 2021. Antes de dar sequência no vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você é novo aqui no canal e de repente gosta do nosso conteúdo, aproveita a oportunidade, já se inscreve. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo para trazer atualizações para as pessoas que gostam de assistir o nosso conteúdo. Bom, a gente já entendeu o potencial desse mercado do agronegócio aqui no Brasil e agora a gente vai entrar na parte de fundos de investimento do agronegócio. Basicamente existem três categorias de FIAGROS. A gente consegue ver que a primeira categoria é o FIDIC, que é um fundo de investimento voltado para agroindústria e que aplica em direitos creditórios. O segundo deles é o FIP, que é formado por fundos de investimento em participações. Normalmente, essas duas categorias de fundos de investimento, elas são destinadas para investidores qualificados. São aqueles investidores que se autodeclaram com patrimônio igual ou superior a R$1 milhão. Já o fundo imobiliário do agronegócio, esse aqui é para público geral. E aí a gente vai perceber que eles podem investir em ativos imobiliários do segmento do agronegócio e também podem investir em papéis, títulos de dívidas, que são basicamente CRAs, Certificado de Recebível do Agronegócio, e LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio. Basicamente, a gente vai se aprofundar nos fundos imobiliários do segmento de agronegócio para poder trazer aqui para vocês algumas informações. Aqui no site da B3, a gente tem uma lista dos 25 FIAGROS que estão disponíveis de acordo com a Bolsa. Acredito que essa lista está defasada, tem mais de 25 fundos desse segmento atualmente, mas a gente consegue ver algumas opções aqui. Inclusive, a gente consegue ver quais são as gestoras, Então, tem gestoras bem conceituadas que estão atuando nesse mercado. E aí, a primeira dúvida que pode surgir é o seguinte: qual que é a principal diferença entre um fundo imobiliário tradicional e um fundo imobiliário que investe no segmento do agronegócio? Basicamente, a diferença é os mercados, Você tem um que está atrelado ao mercado imobiliário e outro que está atrelado ao segmento do agronegócio. Uma outra diferença que a gente vai conseguir observar é que a maior parte desses fundos do agronegócio, eles estão aplicando em papéis desse segmento. Só que esses papéis, diferentemente dos papéis do setor imobiliário, LCIs, por exemplo, eles são indexados prioritariamente ao CDI. Já o segmento imobiliário, fundo imobiliário tradicional, ele costuma ser indexado ao IPCA. E aí tem algumas diferenças importantes, porque traz para você uma diversificação não apenas relacionada a setores diferentes, agronegócio e mercado imobiliário, mas também relacionado a indexadores diferentes, CDI e IPCA. E aí é importante o investidor ter cautela, porque é um segmento novo, que ele não se deixe levar somente pelo rendimento que está sendo distribuído por esses fundos do agronegócio nesse momento. Como eu mencionei para você, esses fundos priorizam títulos atrelados ao CDI, e pelo fato do CDI estar alto,
esses rendimentos acabam sendo altos. Mas, numa possível queda de juros, esses rendimentos devem diminuir de forma significativa, principalmente se houver uma redução de juros significativa. Então é importante ter consciência na hora de investir e não se deixar levar somente pelo dividendo que está sendo distribuído nesse momento. Quando a gente fala de FIAGRO e fundo imobiliário, a gente tem várias similaridades. A primeira é um valor inicial baixo para você comprar ali via home broker, né? Segundo, você tem os proventos isentos de imposto de renda. Terceiro, você tem uma gestão profissional, você tem um gestor que precisa comprar esses ativos ali que compõem a carteira. Quarto, é um investimento diversificado, porque ele compra ali vários ativos, né, do setor do agronegócio para compor aquele portfólio. Quinto, né, tem uma alta liquidez, principalmente se comparado a uma LCA ou um CRA. Né? Claro que assim, se comparar a liquidez de um fundo imobiliário perante um FIAGRO, o fundo imobiliário vai ter uma liquidez maior, né, porque já é um mercado mais maduro. Mas o FIAGRO oferece liquidez, mas é importante você ter cautela na hora de investir, porque é um mercado que está começando agora. Então precisa observar se realmente existe essa liquidez no book de ofertas ali no momento que você vai comprar, para não ficar pagando spread de entrada e de saída, principalmente se você tiver um volume financeiro maior para poder aplicar. Sexta característica, baixa burocracia e facilidade para comprar e vender via home broker. E sétima, né, agronegócio e commodities são relevantes para o PIB brasileiro, como a gente viu, representou aí em 2021 mais de 27% do PIB no Brasil. Talvez o que você queira saber é se esses FIAGROS distribuem dividendos mensais. Na prática, sim, é muito parecido com o que ocorre com os fundos imobiliários, só que tem alguns pontos diferentes, né? Os FIAGROS não são obrigados a distribuir 95% do seu lucro líquido ali para os cotistas. Já os fundos imobiliários tradicionais, sim. Além disso, né, os fundos imobiliários tradicionais, eles distribuem todos os meses, mas eles não são obrigados a distribuir mensalmente, e sim semestralmente. Diferentemente do FIAGRO, que pode reter esse lucro, de repente, para fazer um investimento dentro do próprio fundo. Então, vale essa observação aqui importante. Em relação à questão tributária, é a mesma coisa, né? Sob ganho de capital, se você, de repente, comprou uma cota de um FIAGRO e teve um lucro, um ganho de capital, você vai ser tributado em 20%, assim como ocorre no fundo imobiliário tradicional. Em relação aos rendimentos, essa distribuição de rendimento é isenta de imposto, pelo menos até esse momento. Eu peguei aqui como exemplo um fundo da Suno, que é o SNEG 11, que é um fundo híbrido. Obviamente não é uma recomendação, é um conteúdo meramente educacional. Estou trazendo aqui só para a gente poder se aprofundar e entender um pouquinho mais sobre esses FIAGROS. Basicamente, esse FIAGRO aqui ele tem 83% de CRAs e 17% de imóveis relacionados ao setor do agronegócio. Então a gente consegue ver que a característica desse fundo imobiliário é uma característica de ser um fundo híbrido. Porém, a maior parte desses fundos imobiliários são fundos que investem prioritariamente em papéis que são basicamente os CRAs. E aí a gente pode pegar como exemplo o XPCA11, que é um fundo de crédito agrícola, um FIAGRO imobiliário, patrimônio de 203 milhões, é um patrimônio pequeno, principalmente se comparado aos principais fundos imobiliários tradicionais. Ele pagou no último período 1,37% de dividendo, bastante expressivo, mas obviamente tem uma justificativa por trás desse rendimento alto que eu já vou apresentar para você. Aqui a gente consegue ver que ele está sendo negociado em 8% acima do valor patrimonial e que nesses últimos 12 meses subiu mais de 10%. É um fundo ainda bastante recente, tem pouco histórico de distribuição de rendimento, mas a gente consegue ver que nesses últimos meses ele tem pago um dividendo estável na casa dos 14 centavos por cota. Lembrando que cada cota está girando em torno de R$10. O dividendo, pelo fato de ser líquido de imposto de renda, é bastante expressivo, mas, como eu mencionei, tem uma justificativa por trás disso, e a justificativa principal é que a carteira que compõe esse FIAGRO basicamente é uma carteira de CRAs que estão atreladas ao CDI. E como a gente está num CDI próximo a 14%, obviamente esse rendimento acaba sendo expressivo. Mas numa hipótese de redução de juros, a tendência é que esse rendimento decaia ao longo desse período. Então a gente consegue ver aqui quais são os CRAs que compõem o portfólio desse fundo nesse momento. Então aqui tem um CRA específico que paga CDI mais 4,75, outro que paga CDI mais 4,25 e outro que paga CDI mais 5%. E aí você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, mas eu consigo aplicar, por exemplo, num CRA por conta própria, que é uma aplicação de renda fixa. De fato você consegue, mas é improvável que você consiga encontrar taxas tão atrativas quanto essas que eu acabei de passar para você,
que um fundo de investimento tem acesso. Por exemplo, CDI mais 5%. É claro que tem um risco embutido nisso, né? Quanto maior o retorno de uma aplicação financeira, maior é o risco, mas um fundo de investimento, por característica, ele já é diversificado. Tá bom? Então esse é um ponto importante que deve ser levado em consideração. Vale lembrar também, pessoal, que um FIAGRO é um ativo de renda variável, então não dá para comparar com uma aplicação pura de renda fixa. São aplicações totalmente diferentes. Então eu, particularmente nesse momento, ainda não utilizo o FIAGRO na carteira, não porque eu não gosto do segmento, gosto bastante do segmento agro, mas pelo fato de ser um mercado muito recente, né, um ativo muito recente que está disponível para os investidores, eu prefiro aguardar um tempo maior para ver como se comporta essa classe de ativos, para que posteriormente eu possa pensar na possibilidade de inserir esses ativos na minha carteira de investimento. Mas isso é uma questão muito pessoal, cada investidor decide se vale a pena para ele ou não se expor a um ativo tão recente ainda no mercado. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!